tema da minha palavra é criando futuro. Criando futuro. Vou estar lendo com vocês livro de Tiago, livro de Tiago, capítulo de número 5, versículo 13 ao 18. Tiago, capítulo 5, versículo 13 ao 18. Vai estar na tela aí, você pode estar acompanhando nessa leitura. É bom que a gente acompanhe a leitura para estar conferindo se o pastor está falando o que a Bíblia está falando, né? Ou se está inventando moda, né? Então é bom você estar bem afiado com a Bíblia aí para a gente ter noção clara do que está sendo dito. Diz assim o capítulo 5, versículo 13: entre vós alguém que está sofrendo, que ele ore; alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unja com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o enfermo, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Diga assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era um homem como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Meus filhos, se algum de vocês desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disto: quem converteu um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Ainda em consonância com este versículo, este texto lido, quero combinar esse mesmo texto com o capítulo 4, versículo 1 em diante, que fala assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm; matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Muito bem. É aqui, até esse texto aqui, eu queria, portanto, estar falando para os irmãos sobre o poder de nós estarmos criando futuro. Está baseado nesse tema lido. O tema dessa mensagem é a oração de um justo. Ela é poderosa e eficaz. Então, a oração que altera a situação, a oração que muda as leis naturais, a oração que muda as leis da natureza, as leis da natural. Esta é a oração eficaz. Esta oração de um justo é poderosa e eficaz, portanto, ela tem 3 qualidades. Primeiro, feita por um justo. Segunda, é poderosa. E terceiro, é eficaz. Então, 3 qualidades essencial, fundamental, para uma oração produzir efeito no mundo espiritual. Feita pelo justo, poderosa e eficaz. Muito bem. Uma oração feita por um justo ser atendida é totalmente coerente. O injusto, ele orar e Deus atender, é incoerência, né? Não seria justo, o injusto ser ouvido, Então é justo o justo ser ouvido, Essa é uma lógica, A gente, quando lê a Bíblia, a gente vai ler lá nos livros do Pentateuco, dos livros históricos, fala sobre o livro dos justos, né? Lá tem o livro dos justos. Esse livro eu não tenho informação dele, mas sei que a Bíblia refere que tem um livro nos céus,
tem um livro lá na Biblioteca Celestial, livro dos justos, né? Aonde os justos estão registrados. Os justos estão lá devidamente qualificados. Quem é justo? Justo é quem pratica a justiça, que não engana, não é falso, não fala coisas mais e nem pratica coisas mais, né? Que não julga o próximo, que não calunia, que não faz falsa testemunha, que não faz infâmia a alguém, injúria, que não pratica vingança, né? Uma balança justa, né? Que não pratica o racismo, não pratica a violência ou qualquer outro tipo de crime, né? Então isso é justiça. É justo, é qualidade de uma pessoa justa. O justo ama a verdade, ama a sinceridade, ama a justiça, ama a paz, ama a concórdia e ele procura fazer o bem e nunca fazer o mal, né? E aquele que não paga o bem com o mal, ou mal com o mal, ele é uma pessoa que procura priorizar uma vida onde ele faz coisas justas e boas, né? O justo é justo em todos os seus caminhos. É justo como pai, é justo como filho, é justo como esposo, como esposa, é justo como patrão, como empregado, é justo como membro da igreja, né? Como amigo. Então o justo, ele é justo como sócio, como empresário, pessoa justa, né? Ele tem a qualidade inerente à sua pessoa de justiça. A Bíblia, no livro dos Salmos, nós temos lá uma infinidade de versículos exaltando o homem justo, uma infinidade. No capítulo Salmo 5, 22, fala assim: pois tu, Senhor, abençoa o justo, o teu favor o protege como um escudo, o teu favor o protege como escudo. O 55, 22 fala assim: entrega suas preocupações ao Senhor e Ele o sustentará, jamais permitirá que o justo venha a cair. Então há uma quantidade muito grande de versículos e que faz menção ao homem justo. Capítulo 34, o Salmo 34 é um salmo onde exalta essa justiça. A partir do verso 12 nós encontramos assim: quem de vocês quer amar a vida e desejar ver dias felizes? Qualquer um de nós diríamos que eu, né? Guarda a tua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afasta do mal e faz o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam para o justo e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta contra os que praticam mal, para apagar da terra a memória dele. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de todas, os livra de todas. Então, meus irmãos, na oração aqui eficaz, na oração poderosa, está uma qualificação do homem justo, o homem justo. Não seria legal, não seria coerente, né? O injusto ter privilégio diante do justo, né? Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, nós encontramos lá: tudo que é bom, perfeito, agradável, amável, tudo que é justo, essa seja o arbítrio, essa seja a consciência, essa seja o pensamento que predomina na vida de cada um de vocês. Há uma frase, há uma doutrina, há um versículo fundamental na Bíblia, que é: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Essa expressão, para você ficar mais entendível dessa expressão, é assim: tudo que for colocar na balança de cá, a fé vai prevalecer. Então, o justo, a fé prevalece em toda situação. O justo, a fé prevalece. Então o justo viverá
pela fé, ou seja, a fé predomina na sua avaliação. Qualquer coisa que você coloca na balança, você vai dar atenção àquilo que é da fé, né? A fé tem prioridade, a fé tem primazia na sua vida. Então, o justo viverá da fé. O justo é aquele que foi justificado pelo justo Jesus, né? Agora nós somos justificados e tornamos justo. Então nossa obrigação, a nossa responsabilidade é muito mais intensa. Então, portanto, a oração do justo. Segunda coisa, a oração poderosa. O que é uma oração poderosa? É uma oração que tem que é operante, né? Que é operante. O que é uma oração poderosa ou uma ação operante? É uma oração que tem autoridade, que tem inspiração e que tem poder na oração. Poder, autoridade e inspiração. Agora, uma oração não poderosa é uma oração sem poder operante, sem autoridade e sem inspiração, né? A gente conhece a oração que Deus vai ouvir, irmão. Tem oração que você escuta o caboclo orar, essa aí Deus não vai ouvir. Essa é cara, que a oração não é operante, não tem autoridade, não tem inspiração e não tem nenhum poder na expressão do que está falando. A oração operante é assim. Ela tem que ter, é uma oração poderosa no sentido de ter poder da fé, tá? A oração poderosa tem autoridade, poder da autoridade de Deus, e tem o poder da inspiração do Espírito Santo, né? É poderosa porque manifesta a evidência do poder do nome de Deus, da obra da autoridade de Jesus Cristo e da ação, da inspiração do Espírito Santo em nós, tá? Então por isso que ela é uma oração poderosa. Oração eficaz é a oração que tem sentido, oração que está dentro da vontade de Deus, está dentro dos interesses de Deus e de forma e modo certo, tá? Forma e modo certo. Nós oramos para Deus Pai, né? Nós oramos para Deus Pai em nome de Jesus Cristo, Deus Filho, e oramos ao Pai, oramos ao Filho na inspiração do Espírito Santo, né? Então a oração tem que ter forma. Eu oro a Deus em nome de Jesus, na inspiração do Espírito Santo. Então a Trindade faz presente na nossa oração, né? Então quando eu oro com intensidade, com poder, eu estou envolvendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo na minha oração. Amém? Agora veja bem, quando nós oramos, reconhecemos a quem oramos. A gente tem que orar sabendo reconhecemos a quem nós estamos orando. O que é reconhecer a quem nós estamos orando? É acrescentar na oração os tributos deste que vai receber a sua oração, os tributos. Aí eu preciso que você tenha inspiração de conhecer os tributos de Deus, né? Você vai orar, você vai reconhecer que Deus é santo, é poderoso, é criador, é magnificado, é eterno, é bendito, é bondoso, é fiel, é benevolente, e assim por diante. Você vai então enumerar, né, para aquele que você está dirigindo a sua oração, o reconhecimento do que você sabe que Ele de que Ele tem, que é o Senhor Deus. Aí, nós oramos, portanto, reconhecendo a quem oramos, crendo no nome, no poder, na autoridade, na obra daquele que nós vamos pedir em nome dEle, tá? Se eu vou, por exemplo, a uma organização governamental, se eu vou a alguma empresa, alguma organização qualquer humana, eu estou indo sob a indicação de alguém, eu chego lá, me apresento e vou falar: estou vindo aqui em nome, quem me mandou aqui foi o fulano e tal, aquele senhor, aquela pessoa, e você vai
qualificar aquela pessoa que você está indo em nome dele. Quando você vai orar a Deus, você vai orar em nome de Jesus e vai falar as qualidades, você vai enumerar as informações que você tem acerca de Jesus, né? Irmão, é vital. Às vezes a gente vê algumas pessoas orar e a oração dela é muito curta, oração de 5 minutos, né? 10 minutinhos, acabou o recurso, os argumentos para orar. Sabe por quê? É porque você não atribui, não faz as deferências devidas a quem você está orando, e em nome de quem você está orando, né? Já pensou, você está orando e começa: Senhor, eu estou orando, Senhor Deus, em nome de Jesus, aquele que é meu Salvador, meu protetor, aquele que é meu Senhor, aquele que me curou, aquele que me abençoa, aquele que me protege, e vai enumerando aquilo que você conhece acerca de Jesus, né? Aí quando você chega na inspiração, o Espírito Santo, irmão, quando você começa a tributar, fazer atribuições de Deus e glorificar o Filho, o Espírito Santo inspira dentro de você. Aí você começa a ficar cheio do Espírito Santo, você começa a ficar alegre do Espírito Santo, você começa a ficar, a glória de Deus manifesta no seu interior. De repente você está falando língua estranha, está pulando, está chorando, está quebrantando, porque o Espírito Santo encarrega de pegar o modo e a forma da sua oração para operar eficácia naquilo que você está fazendo na sua oração. Amém? Agora veja bem, a gente vai observar aqui nesse texto a exemplo da oração do irmão Elias, né? Profeta Elias. E a Bíblia faz questão de falar: olha, ele era um homem igual a você, igual a nós, não era um homem especial, não era um super crente. Elias não era um super dotado, não era um santão, não. Elias era um homem igual a você. O problema é que a oração dele é eficaz, é eficaz. Por exemplo, a oração daquele leproso que chegou para Jesus é uma oração curta, mas eficaz, né? Se o Senhor quiser, tu podes me curar. Oração eficaz, tremenda. Tinha ali naquela oração tudo o que precisava atender os pré-requisitos de uma forma e de um modo de orar, né? Então, Elias, ele é exemplo para nós, porque a sua oração foi uma oração eficaz, de um justo que orou poderosamente e os efeitos aconteceram. Agora deixa eu falar para você algumas coisas sobre oração. Primeiro, aprenda a orar em sintonia com aquilo que é a vontade de Deus, tá? Primeira coisa, não perca tempo de orar com aquilo que não está alinhado com o pensamento de Deus, porque é perca de tempo, tá? Aprenda a orar alinhado, em sintonia com aquilo que é vontade de Deus. Saber o que é vontade de Deus antes de orar, sabe? Porque tem gente que não sabe qual é a vontade de Deus para ele mesmo. Aí eu preciso ler Bíblia, irmãos. Eu preciso ler Bíblia. A Bíblia me informa quais são aquelas vontades primárias de Deus para a minha vida. Aí eu posso enumerar para você. Por exemplo, é vontade primária, elementar de Deus para a minha vida: a minha santificação, a minha perseverança, a minha submissão completa a Deus, a minha comunhão e aproximação ao Senhor Deus, a minha disposição de entregar minha vida ao altar para ser útil ao Senhor. Então esta oração, porque às vezes você vai orar, algumas pessoas são egoístas ao orar, né? Ele vai orar, só lembra só dele, né? Só lembra o problema dele, só lembra do drama dele, do sofrimento dele, da agonia. Irmão, quando você orar, esquece do seu problema e ora pelo problema dos outros, sabe? Porque sabe o que? Acontece duas coisas: além de você ajudar o outro a resolver o problema, o seu problema também vai ser resolvido. Então aprenda o seguinte: sintoniza numa oração, ore sobre o que glorifica o Deus, exalta o nome de Deus, exalta o nome de Deus.
Então, quando você orar, pense, a minha oração glorifica a Deus, a minha oração exalta a Deus, né? Olha, ore sobre aquilo que promove o reino, edifica o próximo, né? Edifica o próximo, né? Olha, deixa eu falar para você uma coisa aqui, para você aprender, porque eu já errei nisso, já gastei muita energia erradamente. Olha aqui, olha, observa aqui, não queira pedir o que Deus não quer te dar. Não adianta, irmão, é bater em biela fria, tá? Deus quer me dar isso. Se Deus não quer, não insiste não, é? Não queira pedir o que Deus não quer te dar, é? Agora, a oração nossa, ela revela o grau de conhecimento que nós temos de Deus, o grau de conhecimento que nós temos de Jesus, o grau de conhecimento que nós temos do Espírito Santo, e o grau que nós temos de conhecimento da palavra de Deus. Então, a oração, portanto, é você estar sempre preparando, melhorando, qualificando, conhecendo, para você orar melhor, orar com mais eficácia, orar com mais sentido, orar com mais alinhamento àquilo que é vontade do Senhor Deus. Olha, o problema das nossas orações são as orações sem respostas, é ou não é? O problema da nossa oração são as orações sem resposta. Aí você pergunta, por quê? Aí o texto aqui explica por quê, né? Explica por quê. Olha, o problema é o seguinte, as nossas guerras e contendas internas, elas transformam também em oração. Esse é o problema, né? Às vezes nós pegamos os nossos dramas, as nossas guerras internas, as nossas revoltas internas, nossas frustrações internas, e queremos transformar aquilo em oração, né? E isto não resulta em nada, né? As nossas paixões pecaminosas, né? Os nossos interesses sem aprovação de Deus, né? É igual aquele negócio, aquela mocinha quer namorar, né? Quer namorar com um rapaz que não é crente, né? O Senhor abençoa esse namoro. Não vai abençoar, irmão. Não perca tempo. Isso Deus não vai te ouvir, querido. Você contraria a palavra dele. Você entendeu? Não queira a bênção contrariando a palavra, não é? Aí você fala assim, Senhor, eu estou aceitando o que vai vir para mim, eu quero te contrariar, eu quero te desobedecer, eu assumo o risco de estar me namorando, me casando com quem não te serve, não te conhece, para ver o que vai dar. Você vai testar o que vai dar, mas não vai pensar que essas paixões e esses sentimentos conferem com a vontade de Deus, porque não confere. Sentimentos contrários ao sentimento de Cristo. A Bíblia tenhais os mesmos sentimentos de Jesus. Quando meus sentimentos não são os mesmos sentimentos de Jesus, eu estou tendo o sentimento da carne. Prevalece a carne, prevalece o interesse humano, prevalece o meu interesse pessoal. Aí a gente tem que ter a compreensão do texto aqui. Todo desejo que não agrada a Deus, não faça desse desejo motivo de oração, porque você não vai conseguir nada com esta oração. Irmãos, você sabe que o problema sério, meu e seu, é desejo. Desejo é um problema sério. E lá em Romanos capítulo 1, versículo 8, diz que Deus entregou os homens ao desejo deles. Irmão, ai de nós, se nós ficarmos na dependência dos nossos desejos. Os nossos desejos são perversos, pecaminosos, são terríveis e são perigosíssimos para a nossa vida espiritual e pessoal. Então, ore, Senhor, me dê desejo de te obedecer, Senhor. Me ensina, Senhor, a ter desejo de estar fazendo a tua vontade. Me dê desejo de desejar aquilo que é agradável, aquilo que é bendito, aquilo que é de acordo com a tua bendita vontade para a minha vida. Amém? Então, meus irmãos, aprenda isso. Cobiça, inveja, orgulho,
alegria que não alegra a Deus. O texto fala disso. Você que está rindo aí vai chorar, né? Está dando gargalhada, vai tornar essa gargalhada em choro, porque tem muita alegria que não alegra a Deus, sabe? Tem muita alegria que não vem do Espírito Santo. Tem muita alegria pessoal que entristece o Espírito Santo. Então, entre eu ficar alegre e entristecer o Espírito Santo, eu prefiro ficar triste e agradar o Espírito Santo. Está me entendendo? Amém? Amém? Então tem muita alegria que não é alegria que alegra o coração de Deus. Vanglória com as suas próprias pretensões. O texto fala, vanglória, a pessoa fica vaidosa das suas próprias pretensões, fica sonhando, fica imaginando, fica conjecturando pretensões como ele fosse infalível, ele fosse capaz, e não atenda ou não dá prioridade à palavra, à vontade, ao Espírito de Deus na sua vida. E a Bíblia diz que toda vanglória e pretensão humana é maligna. É o texto que fala, toda vanglória como esta é maligna. Então a gente tem que ter cuidado. Aqui está o texto, irmão. O texto fala assim, fala para nós crentes, tá? Agora, aí vem o problema, não tem porque não pedem. Não tem porque não pedem. Aí eu tenho que colocar a importância do pedir. Deus é pai, e você que é filho, você tem que pedir mesmo. Filho pede para pai, você não pede para ti não, nem para vizinho não. Filho pede para o pai, não é verdade? E pai que é bom, sabe dar boas coisas para o filho. O pai que é justo, sabe dar o que é justo para seu filho. Então, filho pede para o pai. Deus é pai. O filho pede para pai, né? E filho que tem pai. E aí eu preciso entender o seguinte, irmão: uma relação importantíssima na nossa comunhão, na nossa vida com Deus, a nossa oração, é a nossa relação com Deus como filho e pai. Sabe, tem muitos filhos que os pais estragaram ele, ou tem muito pai que estragou os filhos, né? É aquele pai que não tem comunhão com o filho, não respeita um ao outro, não considera um ao outro, não admira um ao outro, desconfia um do outro, não tem apreço por outro. Aí ele quer reportar isso na vida com Deus. Não, meus irmãos, a nossa relação de filho e pai é uma relação perfeita. Deus é um pai justo, é um pai amoroso, que quer tudo de bom para seus filhos. Agora o problema está aqui. O problema está aqui, né? Pedi, dar-se-vos-á, buscai, batei. É a arte da insistência, da persistência. Agora, a gente tem que saber o seguinte: o pai bom, o pai que é bom, sabe dar o que é bom para seus filhos. Sabe? O pai amoroso não nega coisas boas a seu filho. Agora, deixa eu falar para você uma coisa aqui. Nem tudo que é bom para mim é bom para Deus. Tá certo? Eu já pedi muita coisa. Se Deus tivesse dado para mim, eu estava perdido. Graças a Deus que grande parte das minhas orações Deus não ouviu. Se eu tivesse ouvido e me atendido, o que é isso? Já orei para morar nos Estados Unidos, já orei para tanta coisa, já orei para ser rico, já orei. Se o Deus me desse o que eu estava orando, eu estava perdido. Então Deus dá para mim, na sua avaliação, o que é bom. Está entendendo? Se você não recebeu até hoje o que você pediu, alguma coisa está acontecendo. O que você pediu não é bom para você, ou você está pedindo pouco. Pede mais, insista mais, persista em pedir, porque o Pai amoroso vai te dar. Olha, a gente precisa de, o texto fala assim, pedir com motivações erradas. Pedir a Deus com motivações erradas não vai ser atendido. O texto fala bem claro: olha, quando pedem, não recebem,
pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Não, tenha consciência disso, irmão. Tenha consciência disso. O seu pedido não pode ter motivos errados, tem que ter motivos certos, tá? A gente precisa eliminar da oração todas motivações erradas. Todas motivações erradas. Os motivos da oração e dos pedidos não podem estar contaminados com motivação errada. Os motivos errados são aqueles motivos que estão desalienados com os pensamentos de Deus para a sua vida. Os motivos que interessam mais ao mundo do que a Deus, Deus não vai te dar. Entendeu? Se a sua oração, os seus motivos, você tem motivo que interessa mais ao mundo do que a Deus, Deus não vai te dar. Os motivos errados atrapalham ou impedem as nossas orações de serem ouvidas. A Bíblia fala, pedidos com mente dividida. Está aqui o texto, fala bem claro aqui, fala bem claro. Aproxime de Deus e Ele aproximará de vocês, pecadores. Entristeçam e lamentam. Irmãos, não falem mal dos outros. Aí fala exatamente sobre isso. Mente dividida, coração dobre. Não, Deus não deixa se enganar, gente. Quando eu vou falar para Deus uma frase, quando eu falo uma frase de oração para Deus, Ele conhece a intenção daquela frase. Você entendeu? Ele conhece a intenção que está atrás daquilo que eu estou pedindo. Ninguém pensa que vai dobrar Deus, passar Deus para trás, não. Não, Deus sabe. Você pede uma coisa, mas a sua intenção é outra. Está entendendo? Essa oração é mente dividida. E Deus não vai atender oração de mente dividida. Outra coisa que eu queria que você entendesse é o seguinte: olha, não julgue o próximo. Não julgue o próximo. A Bíblia fala bem claro aqui, mas quem é você para julgar o seu próximo? Tem muita gente que a sua oração não está ouvida porque ele está sendo juiz do seu próximo. É muito fácil, irmão, condenar o próximo. É muito fácil sentenciar o próximo. É muito fácil dar, o nosso parecer de condenação para o próximo. Agora, a oração do justo não pode ter a mácula de quem julga o seu próximo. E esta razão pode contaminar a sua oração. Então a oração não pode ter esta mácula. Motivos certos da oração: nós temos que orar no interesse da glória de Deus. Nós temos que orar no interesse do pensamento de Deus. Nós temos que orar com a mente firme no que nós cremos e no que nós pedimos, sem dúvida que nós vamos receber. Uma oração que fortalece o vínculo de amizade, de comunhão entre eu e Deus. A Bíblia diz que Deus que o mundo, amizade com o mundo é inimizade com Deus. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Agora, veja bem, é bíblico isso, meu irmão, é palavra doutrinária. Como que eu posso querer, eu posso pedir alguma coisa que me leva a ter mais afinidade com o mundo do que com Deus? Não vai acontecer. Então a oração sua tem que levar você a uma intimidade de mais forte, mais estabelecida com Deus como seu amigo. Deus é amigo de quem é amigo da sua palavra. Deus é amigo de quem é amigo da sua vontade. Deus é amigo de quem obedece a seu querer. Amém? Agora, a oração, ela tem nesses textos que nós lemos aqui, uma qualidade inerente ao pedir de oração: humildade no pedir. Humildade no pedir. A palavra ser humilde
Deixa eu falar para você que quer ser humilde aqui, porque algumas pessoas não têm assim entendimento perfeito que é humilde. Ser humilde é você ser o que você é diante do Senhor. Isso é humildade. Ser humilde é você ser, você não ter nenhuma camuflagem, nenhum avatar, tá? Diante de Deus. Você é você, com as suas fraquezas, os seus problemas, as suas doenças, as suas lutas. Você é você. Deus admira isso. A pessoa humilde, Deus não suporta a oração do humilde, porque ele abre, ele expõe exatamente o que ele é perante o Senhor Deus, tá? Humildade fala de dependência, submissão e reconhecimento da soberania de Deus, tá? O texto fala assim, a gente precisa, a expressão, se Deus quiser, essa é uma expressão que a gente usa sempre, né? Mas tem muito caboclo que usa essa expressão só de boca para fora. Não fala com humildade, fala com prática de uma frase como, se Deus quiser. Não, a humildade exige, se Deus quiser, se Deus permitir, se for da sua vontade, se for do seu agrado, se for a sua permissão, assim vai acontecer. Amém? Então a expressão, se Deus quiser. Agora veja bem, a oração está vinculada aos seguintes motivos: sofrimento, felicidade, alegria, contentamento, doença, enfermidade, aflições, pecado, confissão de pecado, intercessão e perdão de pecados. É o texto da Bíblia. É o que está aqui falando, as razões da oração. É sofrimento, felicidade, alegria, contentamento, doença, enfermidade, aflições, pecado, confissão, intercessão e perdão de pecados. Essa é o que o texto fala aqui. Olha, o que nós aprendemos com essa informação bíblica? Oro quando estou sofrendo, mas oro do mesmo modo quando estou feliz. Está entendendo? Oro quando estou sofrendo, mas da mesma forma continuo orando porque estou feliz. Oro porque estou doente, da mesma forma oro porque estou sadio. Oro porque pequei, da mesma forma oro porque os meus pecados foram perdoados. Olha, oro por mim, mas também oro pelo meu próximo, né? Oro sem cessar, sem cessar eu oro pelo acesso que eu tenho recebido. Espírito de oração. A gente tem que ter esse espírito de oração, porque o Espírito Santo, ele ora dentro de nós, irmãos. O Espírito Santo ora dentro de nós, e ele me ensina a orar, e quando eu oro do Espírito, eu estou permitindo o Espírito Santo interceder em meu favor, com gemidos inexprimíveis. Ele está interpretando tudo aquilo que eu estou sofrendo, eu estou passando, eu estou precisando, qual que é a minha carência, qual que é a minha necessidade. Quando eu oro no Espírito, o Espírito encarrega de pegar a minha oração, não é por palavras não, ele conhece plenamente tudo o que está passando na sua vida e leva para o Senhor Deus, né? Então eu manifesto a oração, a minha comunhão, eu manifesto a oração, meu canal aberto com Deus. Oração é a minha liberdade de falar com Deus, é o meu particular com o Senhor Deus, é o meu particular com o Senhor Deus. Eu estou falando essa palavra desse início de ano por algumas razões. Primeiro, a gente precisa orar mais, tá? Mexe aí com o seu irmão. Irmão, você precisa orar mais. Fala para ele aí. Você precisa orar mais. Esta é a primeira coisa que eu queria que você alertasse para seu marido, para sua esposa, para seus filhos, para o seu amigo, para o seu irmão. Você vai orar mais. A gente precisa, portanto, exercer esse nosso ministério da intercessão. Orar pelo próximo, orar pela obra de Deus, né? É interessante porque quando você ora no Espírito, o Espírito Santo te revela para quem você deve orar, para onde você pode dirigir a sua oração, né? Você não ora a esmo, né? Então a oração tem que estar sintonizada com aquilo que Deus quer. Agora, entenda uma coisa:
Aí eu leio aqui mais uma vez a expressão aqui, o texto lido que nós acabamos de ler. Aí fala, está alguém doente, está alguém sofrendo, está alguém enfermo, ore. Resolve tudo com oração. Oração resolve tudo, irmão. Agora, o que eu fico escandalizado mesmo, eu conheço gente que na hora da enfermidade, da luta, da sofrimento, pede para a gente orar. Na hora da felicidade, da festa, nem oração faz. Você já pensou que incoerência é essa? É absurdo. Se você fizer aniversário do seu filho, se você fizer aniversário do seu casamento, ou a festa da sua casa, e me chamar, não tiver espaço para orar, não me chama não, por favor. Não chama não. Não me chama. Em todo evento, em toda celebração, em todo acontecimento, tem que ter o altar da oração erguido. Você manifesta o que você conhece de Deus. Às vezes a gente chega numa casa e fica sem jeito de falar que quer orar. Aí, parece que não cabe orar naquela casa. Aí alguém tem que ser atrevido. Pastor, ora por nós, pastor. Graças a Deus que Deus te usou. Eu estava exatamente querendo isso. Quando eu for na sua casa te visitar, por favor, me dá espaço para orar por você. Eu não vou lá para comer carne, churrasco, pão de queijo, tomar café. Não, eu vou lá para orar com você, tá? Não tem outra motivação. Então eu tenho que aprender que oração tem que fazer parte da nossa. Quando reunis, tenhais salmos, tenhais profecia, tenham cantos, louvores, e tenha oração e súplicas. Aleluia. Agora, meu irmão, por favor, entenda uma coisa. O texto fala bem, está alguém sofrendo? Ore. Irmão, o sofrimento, tem muita gente que sofre e fica clamando por que está sofrendo. A pessoa parece que aplaudindo o sofrimento, fica idolatrando o sofrimento. Quando você está sofrendo, ore, irmão. O melhor recurso para sofrimento é orar. Você entendeu? Está aflito, chama o obreiro. Vamos orar aqui, pastor, com unção de óleo para Deus curar. O segredo é orar. Eu quero, portanto, fazer esse despertamento, esse alerta a vocês. Eu convido aí, eu quero interceder, eu quero pedir, eu quero também ser exortado nesse sentido. Eu e você, nós precisamos orar mais. Se nós quisermos ver coisas poderosas e eficazes acontecendo na nossa vida, nossa igreja, nas famílias dessa igreja, temos que ter pessoas justas orando poderosamente e eficazmente. Agora só uma coisa, irmão. Eu tenho sido testemunha de muitos milagres aqui na igreja, muitas bênçãos estão acontecendo, tá? Agora só uma coisa, a gente pode ter mais, a gente pode ter mais cura, pode ter mais libertação, pode ter mais prosperidade, pode ter mais saúde e assim por diante, quando nós envolvermos nesse espírito de oração. Amém? Eu queria que você ficasse de pé nesta noite. Você é um instrumento, você é um vaso. Deus trabalha, Deus fala com a sua boca, Deus trabalha com os seus braços, suas mãos, Deus anda com os seus pés, Deus vê com os seus olhos, tá? Então a bênção que eu quero é Deus que dá, mas você pode ser o instrumento de Deus para abençoar. Amém? A bênção que eu preciso é Deus que dá, mas eu posso ser o instrumento de Deus para abençoar. Aleluia.